Bom, seguindo aqui a sua overdose de bibliologia, vamos lá. Outro ponto que eu quero tratar é o fato da Bíblia ser confiável ao ponto de Jesus e outros terem reconhecido a inspiração do Velho Testamento e os próprios textos que reconhecem a inspiração do Novo Testamento. Bom, Jesus, né, sendo Cristo, sendo Deus, ele reconheceu integralmente a inspiração do Velho Testamento. Como? Por exemplo, Mateus 5, 17 e 18, ele fala: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Vou falar um pontinho aqui sobre o texto massorético. Mas deixa eu terminar essa parte aqui. Lucas 24, 27 e depois 44, 45 falam: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E disse-lhes: São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E João 10, 35 fala: Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. De 1.800 versos em que Jesus está falando, 180 deles ele está citando o Velho Testamento. E no Novo Testamento, todos os livros do Velho Testamento, com exceção de Esther, se eu não me engano, não foram citados. Foram citados, né? Mas vamos lá. Por que essa parte aí, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei? O que acontece? Existem hoje 4 textos do Velho Testamento. Você tem o texto massorético, que é o texto escrito pelos massoretas. Quem são os massoretas? Massoreta significa tradicional. Eram as pessoas que, desde a época de Esdras, e depois passando por Jesus, né, e continuando no decorrer dos anos, eram as pessoas que cuidavam de copiar o texto bíblico do Velho Testamento. E esse grupo, foram eles que criaram os sinais massoréticos, ou seja, são vogais. Por quê? Porque no hebraico, Deus, ao inspirar o texto do Velho Testamento, ele inspirou cada letra, né, do hebraico. Só que os sinais massoréticos, eles são as vogais. Por quê? Porque no hebraico não tem vogal. Então, só tem consoante. Então, o que acontece ali? Para que não se perdesse a pronúncia, né, no decorrer dos anos, os massoretas colocaram os sinaizinhos embaixo das letras, de forma que não se perdesse a pronúncia, né? Eram os sinais de vogal. Sinal de A, AN, E, I, O, U e outras vogais que a gente tem aí. Os principais sons vocálicos. Bom, o que acontece ali é o seguinte: o texto massorético ele foi sendo sempre copiado de geração a geração de copistas. E o texto massorético mais recente que nós temos, ele veio de uma publicação em 1517, 1523, por aí, né, por Daniel Bomberg. Foi na Bélgica. Ele tinha uma impressora, né, uma prensa, né, uma empresa de prensa, e ele era cristão, mas ele ajudou muito os judeus, principalmente os judeus perseguidos. E o que ele aproveitou? Ele aproveitou esse pessoal judeu para publicar o texto massorético. Ele publica o texto massorético garantindo que aquele texto não se perca e seja publicado, difundido. Você hoje tem textos que são até mais antigos que esse. Por exemplo, você tem texto da Septuaginta, uma versão grega do Velho Testamento, que não tem só os livros massoréticos. Existem outros livros ali. Inclusive, alguns são aqueles livros que estão no livros deuterocanônicos. São aqueles livros que a Igreja Católica acrescentou no Antigo Testamento na Contra-Reforma. Declarou que aqueles livros também eram canônicos. Mas o que acontece? Depois a gente vai falar disso aí.
O que acontece ali? Esse texto massorético, ele sempre foi em hebraico e sempre teve uma série de cuidados. Por exemplo, não era qualquer um que podia copiar os textos. As letras eram contadas nos manuscritos. Não se podia deixar nenhum espaço entre as letras para que ninguém acrescentasse nenhuma letra no meio. Enfim, tinha todo um cuidado, todo um trabalho, né? Se a pessoa errasse muito manuscrito, todo o trabalho daquela pessoa era jogado fora. Enfim, tinha todo um trabalho, né? E isso sempre foi cuidado pelos judeus, sempre foi cuidado por aqueles que receberam a inspiração do Antigo Testamento. O que acontece ali é o seguinte: você hoje tem outros textos do Velho Testamento que, na minha opinião, eles não podem ser considerados como texto puro de Deus preservado geração após geração. Exemplo, a Septuaginta, que é uma versão em grego e que há evidências de que ela seja uma falsidade. Tá? Ela começa em Gênesis e termina em Malaquias. No texto massorético está numa ordem diferente da nossa, que a gente usa no dia a dia. Ele está numa ordem que começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. É só a ordem que é diferente. Mas isso é importante falar. Vou te falar por quê. Existe também um Pentateuco samaritano. Existe um Pentateuco, uma cópia bem antiga, algumas cópias, de Gênesis a Deuteronômio, que os samaritanos usavam com algumas modificações. Por exemplo, o monte que eles citavam como monte para adorar, não era o monte em Jerusalém, não era o monte Sião, mas sim o monte Gerizim, porque o monte Gerizim é que ficava onde os samaritanos faziam ali sua adoração. Inclusive, Jesus, quando fala com a mulher samaritana, ele fala isso. Vocês questionam se é naquele monte ou naquele monte que se deve adorar. Ou seja, Jesus está falando essa relação, Monte Sião e Monte Gerizim. Mas Deus procura aqueles que adoram o Espírito em verdade. Enfim. E existe um outro texto também do Velho Testamento, que são os manuscritos do Mar Morto, que são muito parecidos, né, com o texto massorético. Aí a gente fala o seguinte: e aí, qual o texto seguir? Bom, os teólogos modernosos de hoje, eles partem do pressuposto que o texto foi adulterado geração após geração, que você deveria pegar o texto mais antigo, a cópia mais antiga. Só que se você parte do pressuposto que o texto foi alterado, você está partindo do pressuposto que Deus falhou em preservar o texto dele. Enfim, o melhor texto do Velho Testamento é o texto massorético. Por quê? Porque ele é o texto hebraico, ele não é um texto traduzido para o grego, que os judeus sempre tiveram essa briga de traduzir para outro idioma, sempre tiveram esse problema. Eles sempre falaram que o Antigo Testamento foi inspirado em hebraico. O Pentateuco samaritano a gente não pode considerar porque ele é claramente adulterado. E o manuscrito do Mar Morto a gente não pode considerar que ele seja mais certo do que o texto massorético. Aí tu fala assim: pô, mas o texto do Mar Morto, ele existe lá ele é mais ou menos do ano 70 depois de Cristo, né? Ele é antes do ano 70 depois de Cristo. Então, uma cópia que não foi adulterada no decorrer dos anos. Primeiro, isso quer dizer que Deus deixou todo mundo se basear num texto falso para só em 1947 mostrar um texto verdadeiro nas cavernas de Qumran? Não faz sentido. E outra, quem garante que não é o texto de Qumran que está adulterado e o texto massorético passar de geração em geração que é o correto? Até porque existe muito pouca diferença. A diferença entre o texto de Qumran, que são os manuscritos do Mar Morto, e as partes do Velho Testamento que estão lá, e as partes que estão, o texto massorético em si, né, publicado no século XVI, que foi passado cópia por cópia, manual, geração após geração dos massoretas, dos judeus. Na verdade, esse texto, sim, a gente pode considerar, porque ele foi preservado, resguardado geração após geração e sempre teve acesso entre o povo judeu e quem pedisse, quem pagasse o preço para ter o acesso, né? A Igreja Católica, ela usa, desde a Vulgata Latina, ela usa a Septuaginta no Velho Testamento, a versão grega, né? A tradução grega. Mas a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta ou o texto massorético? Os teólogos de hoje
Vem falando assim, ele usava a Septuaginta, a versão grega, etc. Bom, esse versículo desmente. Se Jesus falou, nenhum jota ou tio se eu me tirar da lei, só faz sentido se ele usa o texto massorético. Porque jota era a menor letra e tio era o menor sinal no texto massorético, no hebraico. Então, se Jesus fala, nenhum jota, nem um tio se eu me tirar da lei, ele está falando o seguinte, nem a menor letra, nem o menor sinal. Mas isso só faz sentido se Jesus está se referindo ao Velho Testamento massorético, em hebraico. Isso é uma prova de que Jesus não estava, nem ele, estava usando a Septuaginta. Isso se ela existia na época de Jesus. Há uma discussão que eu vou falar mais para frente. A Septuaginta há uma evidência de que ela é uma falsidade de 200 anos depois de Cristo. Mas, enfim. Outro momento, quando Jesus fala assim, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está citando exatamente a divisão da Bíblia, do Velho Testamento. Ele está citando a divisão do Velho Testamento do texto massorético. Leis, profetas e escritos. Ou leis, profetas e salmos. Era assim que eles dividiam. Também é certo falar leis, Isaías e salmos. Também é possível, também é correto citar dessa forma. Mas o normal era sempre se falar leis, profetas e escritos. Se Jesus fala o que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito em lei de Moisés, Torá, nos profetas, Nebiim e nos salmos, nos escritos, o Ketubim, Jesus está usando a classificação do texto massorético, hebraico. Ele está mostrando que o texto que ele tinha em mãos, ou seja, o texto aceito, o texto utilizado pelo próprio Jesus, era o texto massorético. Portanto, aí você me pergunta assim, e agora, qual é a Bíblia que eu uso? Bom, a única Bíblia em português que eu tenho certeza que só usa o texto massorético no Velho Testamento é a Bíblia que eu falei lá no primeiro vídeo. Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Esse é o Velho Testamento da Reforma Protestante. Toda a Reforma Protestante usou somente o texto massorético no Antigo Testamento e somente o texto recebido no Novo Testamento. Do século XIX para cá que começou essa mistura confusa aí. Mas enfim. E continuando aqui, toda vez que Jesus cita ou explica o Velho Testamento, ele sempre confirma a veracidade, a confiabilidade do Velho Testamento. Então, por exemplo, quando Jesus fala o seguinte, em Mateus 12, 39 a 40, ele fala, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus, ele cita Jonas, cita o fato que está narrado em Jonas, cita como um fato verdadeiro e ainda diz, a mesma coisa que aconteceu com ele, Jonas, dentro de um cachalote, foi uma baleia cachalote, porque a baleia cachalote pode ter uma pessoa ou até um cavalo dentro dela sobrevivendo. Tem uns estudos sobre isso, você pode achar isso no site solaescritura-tt.org. Lá fala sobre isso. Mas enfim, e ele fala o seguinte, 3 dias e 3 noites no ventre, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Jesus fica 3 dias e 3 noites, no seio da terra, morto, aguardando a ressurreição. Que ele mesmo fez, Ele sendo Deus, ele se ressuscitou, Aquela relação que a gente tem aí de que Jesus estava submisso ao Pai, então o Pai que ressuscita ele, mas enfim, Jesus é Deus, isso não faz tanta diferença. E quando nós vemos o Novo Testamento ele é sempre tomado literalmente. Todos os escritores do Novo Testamento sempre foram pessoas oculares ou pessoas ligadas a testemunhas oculares ou pessoas ligadas a testemunhas oculares. Você vê ali que as pessoas que não eram apóstolos eram Marcos, Lucas e Tiago. A gente não sabe se esse Tiago era o irmão de Jesus, que era pastor, ou se era Tiago, filho de Zebedeu. São os principais nomes aí que podem ser o escritor do livro de Tiago. Mas
a gente fica naquela situação. Marcos era discípulo de Pedro, então o evangelho de Marcos era mais ou menos um evangelho de Pedro. E Lucas, que era um discípulo dos apóstolos em geral, né, que narra, que fez toda uma pesquisa e, inspirado por Deus, ele escreveu. Enfim, todos os escritores do Velho Testamento eram pessoas diretamente ligadas a Jesus, né? Ao ponto de darem a própria vida por aquilo que eles fizeram ou por aquilo que eles pregavam. Então, assim, eles eram tão fiéis que eles não se incomodavam de dar a vida por aquilo que eles estavam pregando, por aquilo que eles estavam fazendo. E o Novo Testamento, ele nem serve como material de propaganda. Por quê? Porque, na época, o testemunho da mulher valia menos que o testemunho do homem. E as testemunhas da ressurreição de Jesus foram as mulheres. Então, assim, se eles quisessem escrever um livro para enganar os outros, para convencer os outros da questão de Jesus, eles estariam fazendo tudo errado, né? Eles colocariam pessoas, homens importantes, atestando a ressurreição de Jesus. Mas não, eles colocam no texto que eram as mulheres simples, mulheres comuns, né? Atestando a ressurreição de Jesus. Ou seja, não tem como ser uma peça de propaganda. As pessoas estavam narrando a realidade que elas presenciaram. E eles morreram por isso, né? Bom, se eles morreram por isso, significa que se tanta gente morreu por isso, significa que aquilo ali é uma verdade total, porque você não vai morrer por qualquer motivo, né? Não vai morrer à toa. Mas enfim, inclusive existem textos no Novo Testamento que um avisa que o outro é inspirado, né? Mas isso quando eu falar também de texto recebido, a gente vai ver essa parte aí. Outro ponto que eu queria considerar é o seguinte: livro canônico, livro apócrifo. Cânon significa vara de medir, né? E também pode significar regra, ou norma, ou lei. Então, cânon é um conjunto é um livro dentro. O livro canônico é um livro que está dentro das regras. Então a gente vê aí que a questão do livro canônico é um livro que, dentro da teologia, é um livro que ele está respeitando as regras de Deus, ou seja, é um livro que está dentro dos parâmetros divinos. Já um livro apócrifo normalmente ele significa escondido, a palavra apócrifo, mas é no sentido de que é um livro que não faz parte do cânon de Deus. E aí o que acontece? Como se reconhecer os livros canônicos? A comunidade da fé, ou seja, o povo judeu para o Antigo Testamento e as igrejas para o Novo Testamento, a comunidade da fé foi reconhecendo os textos que eram inspirados por Deus. Claro que sempre teve um ou outro que discutia, uma ou outra pessoa importante que discutia se o livro era verdadeiro ou não, mas em todo caso, você tem aí essas discussões sempre foram boas para você finalizar a situação. Por exemplo, existiu uma reunião de judeus lá pelo ano 109 que eles estavam discutindo se alguns diziam que certos livros não eram inspirados. Por exemplo, Eclesiastes é triste demais para ser inspirado. Cantares de Salomão é sexual demais para ser inspirado. O livro de Esther não tem a palavra Deus, então pode ser que ele não seja inspirado. Enfim, o que aconteceu foi que as pessoas verificaram o seguinte: olha, essas alegações não batem, porque esse foi o chamado Conselho de Jâmnia, o nome desse conselho. Porque o fato do livro de Esther não ter a palavra Deus, mas ele mostra o tempo inteiro a ação de Deus. Cantares não é sexual demais, mas o sexo foi criado por Deus, e está falando de uma relação de um homem e uma mulher que casaram. O livro de Eclesiastes é triste demais, mas a tristeza humana, o drama humano faz parte ali de Deus. Deus está interagindo no drama humano, na tristeza humana. O livro de Eclesiastes é um livro de uma pessoa extremamente realista que viu que todos os ganhos materiais da terra não valem nada perante Deus. Então, assim,
alguns questionamentos sempre houveram. Existiu um homem chamado Marcion, né, que ele começou a duvidar de vários livros do Novo Testamento, né, e as igrejas tiveram que meio que se reunir para reafirmar que os livros eram inspirados, porque ele dizia que o monte não era, né, e as igrejas tiveram que reafirmar que esse cara estava errado e tudo mais. Enfim, você vê aí que algumas vezes pessoas disseram que certos livros não eram inspirados, mas teve todo um andamento, teve todo um questionamento para que se verificasse que realmente os livros eram inspirados, sim. Mas aí está a grande questão seguinte: o cânon nunca é constitutivo, mas sim declarativo. O que significa isso? As pessoas não se reuniam para dizer que aquele livro era inspirado ou não, porque elas queriam. Mas as pessoas reconheciam que aquele livro era inspirado por Deus. Elas reconheciam que ele era, não era elas que eram a autoridade, Deus que continua sendo a autoridade. Enfim. Nós vimos que diversos livros, os próprios livros do Velho Testamento, né, falam que era o Senhor dizendo, sendo reconhecido de que o livro veio de Deus e tudo mais. No entanto, nós temos o seguinte problema aqui. Aquele conselho de Jamnia, né, ele foi no ano 90, não foi no ano 109 não. Tem gente que usa ele para dizer o seguinte: olha, se esse conselho de Jamnia foi no ano 90 depois de Cristo, significa que o cânon do Velho Testamento estava em aberto. Essa é uma alegação de teólogos católicos, principalmente, que esse cânon estava aberto e foi a Igreja Católica que decidiu. Bom, aí vem uma refutação sobre isso. Se você exige unanimidade absoluta dos seres humanos para declarar se os livros são ou não inspirados, na verdade você quer dizer que nenhum é e que vai ficar ao seu bel prazer você decidir o que é o que não é inspirado, né? Você nunca vai ter uma unanimidade absoluta, sempre vai haver gente que vai dizer que algum livro não é inspirado. Isso aí sempre vai existir. Bom, e com relação à Septuaginta, que eu fiquei de falar, o que acontece? Dizem que a Septuaginta foi escrita 200 anos antes de Cristo, uma versão grega. Mas o que acontece é o seguinte: há uma evidência de que, na verdade, Orígenes, lá pelo ano 200 depois de Cristo, que mandou fazer a Septuaginta como uma fraude. O que acontece? A única evidência de que ela seria verdadeira é a chamada Carta de Aristéias. Só que a Carta de Aristéias ela é uma carta, né, entre duas pessoas. Ela tem evidências que ela foi forjada, porque ela tem uma série de erros históricos. E esses erros históricos fazem com que essa carta seja vista como algo falso. Bom, se ela é falsa e está atestando alguma coisa, provavelmente aquela outra coisa também seria falsa. E ela atesta a Septuaginta. E tem uma outra situação. A Septuaginta, quando os escritores do Novo Testamento citam o Antigo, todos os teólogos de hoje vão falar assim: não, eles citavam a Septuaginta porque é igualzinho Septuaginta e Novo Testamento. Mentira. Quando o Novo Testamento cita o Velho, o Novo ele cita mais parecido com o texto massorético do que com a Septuaginta. Primeiro ponto. E segundo, a Septuaginta foi escrita depois dos Evangelhos. É ela que copiou os Evangelhos. Por isso que ela copia igual. Inclusive, ela copia uma falsidade igual. Quando a gente vê lá Jesus sendo tentado pelo diabo, o diabo ele altera o Salmo 90, né? O Salmo 90 que o diabo cita não é igual ao Salmo 90 que está no texto massorético. Ele altera o Salmo 90 e Jesus vai lá e rebate ele. Quando você vai ler o Salmo 90 na Septuaginta, na versão grega do Velho Testamento, a Septuaginta está escrita igual a Mateus, quando o diabo cita erradamente Salmo 90. Ou seja, ela está citando igual o que o diabo falou. É uma prova de que a Septuaginta, uma prova, a meu ver,
né? É uma prova de que a Septuaginta ela foi escrita depois do Evangelho de Mateus e ela está copiando o Evangelho de Mateus, ou seja, de que ela seria uma fraude. A única evidência que nós temos, a única evidência material que nós temos da Septuaginta é a Hesapla. Hesapla é uma coletânea do Velho Testamento, escrita em diversos idiomas, em 6 idiomas diferentes. Um deles é o grego. E há evidências de que essa Hesapla foi feita aí pelo Orígenes ou alguém ligado a ele, e que essa Hesapla seria ela mesma uma fraude, uma tradução mentirosa, com erros, com diferenças dela para a Septuaginta. Da Septuaginta para o texto massorético, ela tem diferenças e não há motivo para eu crer, né, na Septuaginta, nem no texto samaritano, Pentateuco samaritano, e muito menos no manuscrito do Mar Morto, porque se eu considerar que o manuscrito do Mar Morto que é o verdadeiro, significa que o Velho Testamento ficou escondido da humanidade até 1947. Bom, qual texto estava acessível o tempo inteiro? Texto massorético. Qual texto foi preservado pelo povo judeu? Texto massorético. E é o povo que recebeu o idioma, o povo que recebeu o texto de Deus, é o povo que tinha o idioma, então o povo que tinha capacidade de copiar o idioma sem erro. Bom, texto massorético é o único texto que eu considero como perfeita preservação do Velho Testamento. E com relação ao Novo Testamento, nós vamos ver mais para frente a questão do texto recebido e texto crítico. Bom, com relação aos apócrifos, os deuterocanônicos ou apócrifos, a Igreja Católica na Contra-Reforma, ela declarou como deuterocanônicos, ou seja, canonizados depois, alguns livros. Por quê? Porque esses livros tinham versículos que eles embasam doutrinas católicas que existiam na época, que estavam sendo questionadas pelos reformistas, pelos reformadores. Por exemplo, nós temos aí primeiras questões sobre os deuterocanônicos, que seriam Tobias, 1 e 2 Macabeus, Judite, uns acréscimos a Esther, uns acréscimos a Daniel. Bom, primeiro, eles nunca foram reconhecidos pelos judeus como livros inspirados. Eles nunca foram citados pelos escritores do Novo Testamento. Inclusive um deles, 2 Macabeus 15:38, fala exatamente que não é inspirada. Fala o seguinte: se essa epístola, ficou boa e agradável, era o que eu queria, mas se ficou fraca e medíocre, é o que eu fui capaz de fazer. O próprio livro está dizendo que ele é falho, e nenhum livro inspirado por Deus declararia a si mesmo como falho. E os apócrifos também têm erros históricos e doutrinas falsas. Por exemplo, algumas que a gente pode tomar. Tobias 5:1-9 mostra anjos de Deus mentindo, né, o que vai contrariar Isaías 68:8 e Oséias 4:2. Tobias 2:9-10, Tobias 6:5-8, Tobias 11:7-16 ensina magia e superstição, que vai contrariar Tiago 5:14-16. Tobias 12:9 e 1 Macabeus 3:30 fala que dar esmola purifica o pecado, o que contraria 1 Pedro 1:18-19 e Apocalipse 22:14. A moto passando aí, só para fazer barulho, né? 1 Macabeus 1:15-16 mostra assassinato e esquartejamento no templo, o que viola Levítico 19:28, Levítico 23 e Números 19:10. 1 Macabeus 6:16 e 2 Macabeus 1:16 e 2 Macabeus 9:28 mostra Antíoco morrendo de 3 formas diferentes. 2 Macabeus 2:24-31 o escritor confessa que está tendo dificuldade para resumir o texto. 2 Macabeus 3, versículos 1 e 2, né, os macabeus dizem que obedeceu o mandamento de Deus, disse que era devido à santidade do sumo sacerdote, ainda dizem que respeitavam o templo, mas já tinham desrespeitado 3 mandamentos de Deus no capítulo 4, 43, e profanaram o templo.
2 Macabeus 12, 43 a 46, ensina que devemos orar pelos mortos, né? E mais especificamente pelos que foram mortos devido à idolatria. A Bíblia, pelo contrário, todo o resto da Bíblia mostra que não adianta orar por nenhum morto, né? Inclusive 2 Samuel 12, 23 fala: porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. E Hebreus 9, 27 fala: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então são textos também que mostram que não adianta orar pelos mortos. 2 Macabeus 14, 37 ensina que Razias era pai dos judeus e que contraria Gênesis 17, 4, contraria Atos 13, 26, contraria Romanos 4, de 1 a 17. Eclesiástico 3, 3 ensina honrar pai e mãe traz perdão dos pecados, o que contraria 1 Pedro 1, 18 e 19 e contraria Apocalipse 22, 14. Eclesiástico 12, 4 e 6 ensina que deve-se negar pão ao ímpio, o que contraria Provérbios 25, 21 a 22. Judite 9, 2 ensina que Deus dá a espada para Simeão matar os siquemitas, o que contraria Gênesis 34, 30 e Gênesis 49, versículos 5 a 7. Então, uma lista pequena aí desses livros deuterocanônicos, né, que tem doutrinas diferentes do resto, né, da Bíblia. Então, tudo me indica de que eles não devem ser considerados como canônicos por nenhum motivo. Bom, próximo ponto vai ser a inspiração, que na verdade não é inspiração, né? É expiração, é fala. A gente vai falar disso aqui no próximo vídeo. Bom, fiquem com Deus, comportem-se, porque eu sei que vocês estão fazendo coisa errada aí, tá? Um abraço.